Olá, está no ar aqui na Web TV mais um programa Política. Nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral acabou divulgando a relação, o perfil do eleitorado brasileiro. E chama atenção que houve uma redução do número de jovens, aqueles entre 16 e 18 anos que têm o voto facultativo, que baixou de 2.300.000 na eleição de 2010, a outra eleição geral, para pouco mais de 1.600.000 nesta eleição. Nós estamos aqui com o cientista político Rodrigo Perla Martins, ele que atua na FEVALE, professor do Centro de História da FEVALE, que vai nos falar. Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado pela tua presença. O que acontece com a eleição brasileira, com o cenário de eleição brasileira que diminui o número de jovens? Bem, bom estar aqui no teu programa, João. Isso é uma tendência meio que natural de sociedades que passam por um processo urbano-industrial, como o Brasil viveu, né, no século XX, especificamente nos últimos 20 anos, né, final do 20 e início do 21. O crescimento econômico, né, industrial faz com que as pessoas, então, foquem em outras questões, né, e até mesmo a geração, o crescimento demográfico brasileiro tende a diminuir. Por ato contínuo, né, aumenta a população de mais idade. E isso vai refletir no número de eleitores. Me parece que a gente tem que olhar esse fenômeno primeiro com esse sentido, né? Diminuição do número de nascimentos no Brasil e a população envelhecendo. Ponto. Esse até é uma informação que o TSE largou ontem, né? Num segundo momento, me parece que a gente tem que também pegar esse fenômeno pela questão da representação política no Brasil, que desde junho do ano passado, né, as manifestações contestavam principalmente como as pessoas estavam sendo representadas, né? A frase principal do ano passado que se ouvia muito nas manifestações em todo o Brasil era: não me representa, né? Fulano não me representa, ciclano não me representa, tal poder não me representa. Isso, de alguma forma, reflete também nesse eleitor jovem, que dos 16 aos 18 anos é um voto opcional, optativo. Ele não precisa fazer o título. Ele é obrigatório somente aos 18 anos. Então... Mas essa questão, assim, então, ele tem a questão do novo perfil da sociedade, mas também tem o desinteresse. Sim, eu colocaria o desinteresse, né, num segundo plano, né, ou uma variável que não determina, não é tão pesada, mas ela existe, né? Mas eu acredito principalmente a mudança do perfil do brasileiro. Né? Agora, esse novo perfil, Rodrigo, a que futuro pode levar o cenário político brasileiro? Porque no momento que tu tem jovens desinteressados, talvez tu tenha adultos que vão participar de um processo só por obrigação. Que futuro isso nos reserva? Nós vamos ter que, a sociedade brasileira vai ter que pensar muito sobre isso, né? A crise de representação também não está só na cabeça dos jovens. De alguma forma, nós estamos mal representados, né? Vide parlamento com pessoas que não sabem o que estão fazendo lá, executivos que também ficam à mercê de forças e não conseguem atender as suas promessas, né? Eu faço um apelo, estou fazendo um apelo desde o ano passado, né, aos jovens que, felizmente ou infelizmente, é o que temos de representação. O partido, o sindicato, o parlamento, os governos, e isso vai ter que ser mudado por dentro, né? Essa crise de representação, me parece, só vai conseguir ser superada no momento que esse jovem participar. Sim, entrando num partido, sim, se candidatando, sim, entrando no parlamento e vivendo a democracia, porque democracia, ao mesmo tempo que ela é ela é a mais fraca de todos os sistemas políticos, ela é, vamos dizer assim, o que melhor se inventou. É confiar no outro, é convencer o outro pela palavra, certo? Eu não vejo muita salvação fora da democracia, fora do sistema político, onde as representações modernas, como eu disse, partido, sindicato, parlamento, né, e tudo que está aí, é o que nós conseguimos construir melhor. Então, cabe a nós, brasileiros, participarmos dessas estruturas e mudá-las por dentro. Quando o voto aos 16 foi implantado e ele era facultativo, a gente conversava, tu disseste que foi uma avalanche no começo, mas ele vem reduzindo por esses fatores que tu acaba de citar. Agora existe um outro fator também. Alguns partidos têm campanhas de voto aos 16 anos e campanhas essas que também estão se sumindo, desaparecendo aos poucos. Sim. Também há um desinteresse, talvez, do partido, da inclusão desse jovem? Na realidade, poucos partidos têm essa campanha por filiação de jovens ou a formação de partidos jovens, né? De chofre, assim, 2 ou 3 têm essa política. Mas me parece também que a gente tem que lembrar, João, que em 89, pós-Constituição de 88, pós-redemocratização, essa avalanche, né, de jovens que foram fazer o título, mesmo sendo opcional, tem a ver muito com a saída de um período ditatorial. Né? Naquele momento ali se vivia toda uma ideia de votar, ser votado. A agenda política brasileira estava muito no sentido de democracia e participação.
Nos últimos 25 anos, com a democracia se consolidando, o voto sendo institucionalizado, né, as pessoas acreditam no voto, me parece que as pessoas também virou uma coisa comum tu votar a cada 2 anos. Isso é um sintoma, é uma evidência que a democracia funciona no Brasil, apesar de algumas questões que estão aí, como eu citei do junho do ano passado. E eu sou um otimista com o pé no chão quando eu digo que o Brasil vive uma democracia plena no momento que as pessoas têm o voto instituído na sua agenda. A cada 2 anos eu preciso votar. A cada 2 anos eu sou chamado a dizer a quem eu dou meu voto, que eu concordo mais ou concordo menos. Então, essa diminuição agora de novos eleitores e lá em 89 uma avalanche de pessoas se cadastrando, mesmo com o voto sendo opcional, tem muito a ver com o período histórico que vivemos. Lá em 89, como eu disse, saindo de uma ditadura, uma nova Constituição. Hoje, passados 25 anos, tem jovens com 18 anos que não sabem o que é ditadura. Tem jovens com 18 anos que viram mal e mal no livro de história. Para eles é normal tu falar mal de um partido, tu falar mal de um presidente, tu votar nesse, votar naquilo. Então, tem muito a ver com a institucionalidade política no Brasil, que, do meu ponto de vista, melhorou. Voto obrigatório ou voto facultativo? Eu tendo a remar contra a maré. Eu sou a favor do voto obrigatório. Né? No Brasil, como um alto índice ainda de populações analfabetos funcionais, né? O voto obrigatório é que garante a democracia no Brasil, já que o voto sendo facultativo, a corrupção eleitoral aumenta. Né? Um extrato social vai votar porque sabe que isso é o que nos representa. A maioria da população que apoia o voto facultativo pode ser corrompida. Então, nadando contra a maré, eu sou a favor do voto obrigatório. Mas não teria aquela teoria também de que o voto sendo facultativo vai votar quem realmente tem consciência? Aí eu não sei se a gente consegue garantir democracia, que a gente às vezes acredita que democracia é só voto. Não, democracia é participação. Ou também até comparam a democracia brasileira via sistema eleitoral com os Estados Unidos, que lá o voto é facultativo em nível nacional, e nível nacional, né? Mas agora em nível local e regional, distrital, a participação dos norte-americanos é quase 100% na sua região, enquanto nós não, né? Nós optamos por uma eleição ou por um voto em nível nacional e as nossas questões locais às vezes a gente deixa de lado, né? Então eu acho que o voto obrigatório ainda para o Brasil, para a cultura política brasileira, diante dessas variáveis que a gente citou antes, ainda é o melhor. Para concluir, Rodrigo, tu como acadêmico, como professor universitário, como é que esse tema é debatido em sala de aula? Como é que os alunos trazem e como é que vocês levam esse tema para os alunos? A discussão que há eles trazem demandas, né, que eles vivem via imprensa, via o seu cotidiano, né? E a gente coloca então reflexões para eles a respeito de que sociedade brasileira a gente quer, trazendo essa questão dos últimos 25 anos de democracia, trazendo essa questão dos últimos 20 anos de crescimento econômico, né? E tentando criar cidadãos críticos, né, que contribuam, colaborem com o seu espaço de vivência local, regional, que possa contribuir com o país. Então, é algo bem... Volta e meia aparece na sala de aula, né, ainda mais que eu trabalho com história contemporânea no curso de História da Fevale. Isso sempre vem à tona, né, e a gente sempre, então, ajuda a refletir. Ok, então, obrigado. Então, esse, então, o professor Rodrigo Perla Martins, ele que é cientista político e nos traz aí um pouco dessa visão da redução do eleitorado brasileiro na faixa dos 16 aos 18 anos. Lembrando, o levantamento divulgado esta semana pelo TSE mostra que no Brasil, como um todo, de 2010 para cá, houve um crescimento um pouco acima de 5% no número de eleitores aptos a participar do pleito do próximo dia 5 de outubro. Você acompanha mais notícias de política aqui no site e nas páginas impressas do Jornal NH. Até o próximo programa.